Oi, gente, bom dia. Aí no Brasil já é boa tarde há muito tempo. Aqui ainda 11h22. Estamos agora num fuso horário aqui, está menos 4 horas que no Rio de Janeiro. E eu estou desde a manhã, desde ontem, aliás, de noite, não consegui, desde de manhã, tentando fazer esse pequeno vídeo, esse videozinho de fim de ano, para os meus amigos, para as minhas amigas, para os meus queridos, que estão sempre caminhando comigo no Facebook. Mas é uma dificuldade. Eu estou com um laptop que já está há 3 anos comigo, então o bichinho já está ficando velho. Estou percebendo que o microfone dele já não está lá essas coisas. Então eu vou ter que falar um pouco mais alto, assim. Eu nem sei onde é que é o microfone aqui do laptop. Enfim, arrumar uma luz, uma iluminação um pouco mais decente, porque a gente está no inverno aqui, vocês sabem, eu moro no basement. Por mais que eu acenda luzes e luzes, não resolve. Enfim, interrupção daqui, interrupção de lá, mas eu tenho algo no meu coração para compartilhar com vocês nesse fim de ano. 2014 está chegando e 2013 termina amanhã. Não que isso faça muita diferença no calendário de Deus, não, né? Porque a gente sabe que Ele é que criou essa diferença de estações, de dias, para a gente ter um referencial temporal, cronológico. Mas no Senhor e para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A gente gosta da parte de 1000 anos como um dia, mas de um dia como 1000 anos. Aí quando Deus fala assim, em breve, a gente pensa, caramba, se um dia para ele é como 1000 anos, assim, em breve é uma eternidade para a gente. Mas enfim, tirando as piadinhas fora, eu quero falar de algo muito real na vida da gente. Eu tenho certeza, muitos de vocês, inclusive aqueles que já são seguidores do Senhor, já tiveram uma experiência com Cristo, já nasceram de novo em Cristo. Muitos de vocês hoje, uma vez que essa coisa de calendário ainda é importante para a gente, ainda é um paradigma humano que Deus criou e que nós assumimos numa boa, muitos de vocês devem estar pensando assim, caramba, que ano foi esse? Que ano ruim. E pode ter sido assim de uma certa forma, na área dos teus sentimentos, tão ruim, que você não vê nem esperança ou mudança no ano que começa daqui a 2 dias. Hoje é dia 30. Mas eu quero primeiro compartilhar com vocês uma palavra que pode parecer que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver. E antes disso, vamos orar. Vamos orar. Deus, nós colocamos agora diante de Ti os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito. Que seja o Senhor a nos dar, hoje, agora, uma mensagem, Senhor, diferente para fim de ano e para começo de ano. E que não sejamos nós, ou eu, Senhor, porque eu também me incluo no grupo de pessoas que precisam ouvir isso, Pai. Eu te agradeço por cada um presente na minha lista de Facebook, por cada um, Senhor, com quem eu convivo diariamente, e principalmente pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos abrir a palavra? Quem tem a Bíblia aí, quem não tiver, apenas ouve. Todo final de ano também é início, não é? Fim de ano é início de ano. A meia-noite do dia 31 de um ano já é a 0 hora do início do ano seguinte. Então a gente pode dizer que o fim também é um começo. Certo? Muito bem, eu já estou com as minhas páginas abertas aqui diante de mim, porque eu não sei de cor e eu não vou nem tentar ler na minha Bíblia. Mesmo para ler assim na tela do computador, eu vou precisar do meu charmoso óculos. Tá, gente, vamos ali em Gênesis. Esse vai ser o nosso texto básico, tá bom? Para essa mensagem de fim de ano.
Gênesis 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. O versículo 5 continua: e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamam noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Deixa eu baixar aqui, no próximo versículo. Versículo 8. E chamou Deus, versículo 10. Não, versículo 11. E disse Deus, olha o 10 de novo. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Acho que eu já li isso. Estou ficando velha. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Deus já criou aí essa coisa cronológica para a gente. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde amanhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis de feras da terra conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. No versículo 26, então, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Gente, na igreja aqui que a gente frequenta, eu já vi isso em outras igrejas, eu gosto muito de uma... É tipo um quadro com um esquema enorme, que vai assim, desde o início, né, a criação, antes da criação,
E aí vai vindo com todas as eras, com a criação do homem, com a queda do homem, com a constituição das nações, e com Jesus, e a morte, a ressurreição, e o tempo dos gentios, e a segunda vinda de Cristo, e o Apocalipse. Primeiro vem o arrebatamento, e o Apocalipse, e a segunda vinda de Cristo, e após isso. É como se fosse uma Bíblia em esquema, né? E eu gosto demais. Eu fico vendo, não, vou ter um daquilo, eu não sei onde é que eu arrumo aquilo. Onde é que se compra, mas eu não vou arrumar um negocinho daquele para mim. Eu acho muito interessante ficar olhando, e ficar olhando a palavra e comparando. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que antes de toda essa sequência de criações que Deus faz, deixa eu minimizar aqui. Está escrito assim, o estado caótico da Terra, o estado caótico antes da criação. E é sobre isso que eu quero falar. Se eu pudesse dar um título a essa palavra, mas eu não sou pregadora de nada, estou só conversando com vocês, compartilhando. Nem sei se eu li a Bíblia na sequência certa ou se fui repetindo o versículo, mas tudo bem. Mas como título eu colocaria assim, caos não é o fim. Caos pode ser o começo. E aí, voltando para o que a gente estava falando, sobre fim de ano, e muitos de vocês podem pensar assim, que ano? Não tenho nada para comemorar, não tenho nada, minha vida está um completo caos. Eu nem me reconheço, não sei de mais nada, está uma confusão só, um caos só. Fala sério, você já pensou isso, não pensou? Pois é, mas olha só o que a palavra de Deus diz, então. Vamos de novo lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Interessante que essa terra, que está aqui na tradução da nossa Bíblia, não é ainda terra seca. Eu imagino que nem seja aquela forma redonda, porque se era sem forma, e se era vazia, não tinha nada, não tinha nem forma. Então não era meu planeta redondinho, não, gente. Era alguma coisa, uma concepção. No princípio Deus criou uma concepção qualquer de alguma coisa, que estava pendurada em alguma outra coisa, que a gente não sabe, porque era tudo um estado de caos. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, se eu posso visualizar alguma coisa sobre o que era esse negócio aí no princípio, que não era redondinho como a Terra, planeta Terra, eu até escrevi aqui. É o seguinte, que nessa Terra, nesse algo aí, a gente pode dizer que o que existia era abismo, trevas e águas. Era o que existia, abismo, trevas e águas. Mas dentro dessa situação de caos e de inexistência de qualquer coisa com significado, havia já um que se movia sobre a face das águas. Eu não sei, mas o Jimmy quer uma participação aqui especial ou não? O Espírito de Deus se movia. Ele se movia. Então, se havia alguma coisa que existia de verdade, definidamente, era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus contemplava esse caos, esse estado caótico do que viria a ser. Nossa, a gente sabe que o nosso planeta é lindo. A obra de Deus, a criação de Deus é lindo, lindo, linda, 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 linda. E tudo que nela existe é lindo demais. Mas antes não. Mas ele já contemplava, ele já tinha tudo planejado aqui, na mente dele. Aqui não, na dele, né? Ele já tinha tudo planejado em sua mente. Ele já via, além do caos, ele já sabia exatamente o que fazer. Mas interessante que a primeira coisa que Deus fala é: haja luz. Haja luz. E viu Deus que era boa a luz, porque a luz fazia separação entre a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A luz traz conhecimento, identificação. Se você entra num quarto que é completamente hermético, não tem uma frestinha que entre luz alguma,
Tudo é trevas, e você não reconhece nada, você tropeça, você cai. Por isso que a gente tem medo, naturalmente o ser humano tem medo de escuro, né? Quando é criancinha, então, tem um medo do escuro, sabe por quê? Porque você não reconhece nada, você não discerne nada que está acontecendo. Então, Deus faz a separação entre aquilo que é conhecido, é claro, todo mundo pode ver, e aquilo que está desconhecido, que ninguém discerne. Deus é um Deus de clareza. Então ele viu que a luz era boa. E depois, continuando a nossa leitura, deixa eu voltar para cá, para Gênesis 1. É interessante, né? Que aí ele chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Houve um tempo para que as coisas se acomodassem, para que as coisas fossem apreciadas, fossem admiradas. Aí depois Deus fala: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então a expansão são os céus, é a atmosfera. Eu acredito na atmosfera. É difícil a gente visualizar, né? Assim, no princípio, não tinha nada redondo, porque a Terra era sem forma. Quer dizer, o que seria o nosso habitat, o nosso planeta, como a gente entende, ele não era redondo, ele não tinha forma definida. E tinha nele apenas trevas e águas. E claro, o Espírito de Deus ali pairando. Mas o Espírito de Deus não era ainda, o Espírito de Deus não fazia parte do caos. Ele pairava sobre esse estado caótico, né? E aí primeiro ele fala: não, vamos criar a atmosfera, né? Os céus ficam em cima e as águas. Então, tudo que estava assim meio que solto, as águas vieram todas para um lugar só. E o céu, o oxigênio, nitrogênio, tudo que era na atmosfera, começou a envolver essa água toda. Quer dizer, começou a haver ar para respirar, né? Para o ser humano e para os seres que aqui habitam, todos os outros no nosso planeta. Então ele chamou a expansão de céu. E aí depois que ele chamou o céu, justamente ele manda as águas todas se juntarem num lugar para aparecer a porção seca. Ele criou a porção seca. Tá bom, águas, então agora vocês vão se juntar e eu quero que haja uma porção seca. Então houve o solo, apareceu o solo, e as águas ele chamou de mares. Ele não chamou de rios, ele chamou de mares, engraçado, né? E a terra seca chamou de terra, solo. E aí foi que a coisa começou a ficar melhor, né? Ele produziu e disse: Deus, produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. O alimento, então, começou a ser gerado para as criaturas que viriam a necessitar, a viver ali, foi gerado depois disso. Não havia antes disso alimento algum, porque não havia solo. E foi tarde, amanhã, o dia terceiro. E aí foi que Deus tratou com o espaço fora da atmosfera, né? Haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite. Sol e a lua. E eu acho lindo esse versículo, porque quando a palavra, no início desse capítulo, diz: haja luz, aí iluminou tudo. Mesmo ele tendo chamado de dia e de noite, a luz não era a luz do sol ou da lua ou de nada, não era a luz de nada que tivesse sido criado, era a própria luz dele. Haja luz. E Deus criou o sol, criou as estrelas, criou a lua, e por aí vai, e vem, as águas começam também a produzir seres, aí começam a existir os seres, os céus também. E só no fim de tudo é que Deus criou o homem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar. E eu tenho certeza que vocês conhecem essa passagem muito bem. E eu vou fechar Gênesis 1 aqui na minha telinha e vou voltar aqui para a web. Oi, estou aqui na câmera.
Gente, olha só. Que coisa interessante, né? Quando Deus fala, haja luz, não apareceu o sol para iluminar aquelas trevas. No livro de João, no Evangelho de João, há um pouquinho dessa... Há uma referência à criação, pelo menos um pouco, quando diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está lá no Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, nos primeiros... É assim que o livro de João começa. Gente, essa luz era a palavra. Nos Salmos, Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O caos, nesse momento, era o solo, era o espaço onde ele iria construir algo maravilhoso. Mas o material de construção é a sua própria palavra. Com a sua própria palavra, ele foi criando. O material de construção foi saindo da sua própria palavra. E as coisas foram aparecendo. Foram aparecendo. Deus precisava do caos. O caos como é que eu vou dizer? É o local onde ele vai construir. E o material de construção é a sua própria palavra. Primeiro precisou haver luz, para que depois ele começasse a organizar os elementos que existiam no estado caótico. Houve luz, Deus viu que a luz era boa porque fez separação entre trevas, o desconhecimento e o conhecimento. Ele começou, então vamos juntar, criar expansão nos céus. Ele começou a organizar o caos. Deus começou a criar e organizar, criar sobre o caos e organizar os elementos que já existiam ali. E a sequência está lá, a gente acabou de ver. Depois que ele colocou os céus, o ar, né, a expansão e mandou as águas se juntarem, então havia a atmosfera, não havia o espaço. Depois é que ele se preocupou com o que estava fora da atmosfera, criamos o sol, a lua, as estrelas, mas antes foi a atmosfera, a expansão, os céus, o nosso céu que a gente vê, onde o avião vai, onde os passarinhos voam, essas coisas, da onde vem a chuva, o nosso céu, ar para respirar, luz, ar. Interessante, né? Me lembrou agora aquela música do Michael W. Smith. E esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. O Espírito Santo parava por sobre as águas e começou a gerar sobre as águas, sobre os elementos, o ar. Começou a vida. E depois, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua palavra. E assim, para não ficar muito longo, porque eu ainda tenho um defeito, eu falo muito, eu me empolgo muito com a palavra de Deus, eu vou me empolgando, as coisas vão vindo. Mas, gente, no iníciozinho eu falei, de repente a tua vida, agora no final do ano, você fala e diz, que ano foi esse? Ano de perdas. Eu tive um ano difícil também. Aliás, todo ano é ano de dificuldade, porque no mundo tereis aflições. Mas tem anos e anos, né? Tem anos que fala sério, é complicado. Eu tenho vivido nos últimos 5 anos, 4 anos, 5 anos que têm sido complicados para mim. Anos de lutas, anos de caos e reconstrução. Caos e reconstrução. Caos e reconstrução. Gente, a tua vida pode estar num estado caótico, onde você olha para dentro de você e só tem trevas, ou seja, você não enxerga nada, você não discerne nada, e você tem medo de dar um passo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, você fica no lugar, porque você não enxerga, você não discerne, você não
está conseguindo entender nada. Você não sabe nem mais quem você é. Você não se identifica com nada. Você não se reconhece mais. Eu não estou falando das trevas. Está na lama do pecado. Veja bem, não. Não é esse tipo de trevas. Meu passarinho está nervoso. Acho que ele está empolgado também. Mas essas trevas que deixam a gente com medo do escuro, que dá vontade de cair para debaixo da cama, ou melhor, deitar na cama, se cobrir, ficar ali, esperando que haja luz, que haja luz, que haja luz. Mas, gente, se a luz é a palavra, o primeiro passo para que haja uma construção ou uma reconstrução no caos que está a tua vida é a palavra de Deus. Sabe aquela coisa bíblica, aquela coisa grande, às vezes não tão grande, que começa justamente com esse início de Gênesis, começa com o início, é ótimo, né? Já amei. Começa em Gênesis, justamente. Deus fala com a gente de tantas formas, a gente não enxerga. Primeiro capítulo do livro dele, já falando sobre isso. Está tudo um caos? Olha só como é que eu tenho poder sobre o caos. Eu pairo sobre o caos. Eu me movimento, o caos não me impede, eu estou em todo lugar. Nada impede o meu conhecimento. Mas para que você comece a reconhecer, a se entender, há necessidade que você jogue luz sobre você. A palavra de Deus é luz. Não pode abandonar a leitura da palavra. Não pode abandonar. Você tem que continuar ali, buscando na palavra. E as coisas vão começar a se encaixar. Vai haver identificação, você pode até tomar um susto. Vai começar a ler a Bíblia, se a tua vida está no estado de caos, por algum acontecimento, até por algum deslize na sua vida, você vai se assustar. Então a primeira reação é não querer que haja luz. Porque quando você enxergar, você tem medo do que você possa enxergar. Mas é necessário, porque sem luz, você não consegue escolher, ver o teu caminho, precisa que haja luz. E aí depois, o Senhor começa a colocar os elementos da tua vida nos devidos lugares. Começa a aparecer, aí vai começar a ver a expansão, começa a vinhar para você respirar de novo. Você que está se sentindo morto, você começa a respirar de novo, ter fôlego de novo. E aí, as águas vão para um lugar, vai aparecer a porção seca de novo. Porção seca lembra a gente o quê? Equilíbrio, lembra a gente firmeza, né? Você consegue se colocar de pé de novo. E esse solo vai começar a produzir alimento de novo. Precisa da palavra. Deus conhece o estado da tua alma. Mas é necessário que haja luz primeiro. É necessário que você tenha essa coragem. Mesmo no estado caótico, mesmo não discernindo nada, não entendendo nada, não enxergando nada, e às vezes nem querendo enxergar, mas não adianta. As trevas por si mesmo, a Terra no estado caótico, esse local que hoje é o nosso planeta, não foi por sua vontade própria que ela se organizou, não foi por sua vontade própria que a luz, que houve luz sobre as trevas em que ela se encontrava. Não foi ela que desejou, não foi ela que quis que tudo se organizasse, porque ela estava um caos. Caos era a realidade. Às vezes o caos é a tua realidade, você não está nem com muita vontade que as coisas... Sabe, você quer mais é que do caos haja o fim de tudo, a inexistência, porque caos não é inexistência. Mas veja bem, Deus não remove o caos para colocar algo já prontinho e feito na tua vida. Quantas vezes a gente se pega falando, olhando para trás, se isso não tivesse acontecido, se eu tivesse feito diferente, como eu gostaria de ter evitado isso, como eu gostaria de ter evitado aquilo, como eu queria voltar ao passado. Deus não vai remover o caos. O caos está ali instalado. O que ele faz é primeiro com seu espírito, ele paira e começa a lançar luz. Haja luz. Não, está de caos sim. Mas vamos construir. Vamos reconstruir, vamos construir, se é a primeira vez que você vem
para Cristo, se você está ouvindo de Deus pela primeira vez, e a sua vida sempre esteve em estado de caos, ou se aconteceu alguma coisa com você que já conhece a Cristo e você entrou num estado de caos, construir e reconstruir dá no mesmo, porque o caos está ali. Então Deus vai, não, eu vou reconstruir, eu vou reparar, eu vou organizar os elementos e eu vou te mostrar, isso vai passar a ser assim. E você tem que abrir a palavra, deixar a luz entrar. Daqui a pouco você vai ver já de novo o teu coração, que estava tão inundado de tristeza, a terra seca vai aparecer, porque Deus vai tirar essas águas para um outro lado. Para você enxergar a terra seca, e Ele vai começar a dar ordem para que haja vida, alimento. Sabe para quê? Para que no fim de tudo, Ele diga, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele te restaure completamente a imagem do que você teria que ser, ou do que você já foi um dia, para que você então possa ir, como Ele falou para o homem, e dominar sobre a terra. E de novo, tomar posse da tua vitória, do estado de conquistador que Deus já coroou a raça humana desde quando a criou. Gente, o livro de Romanos diz assim, porque o reino de Deus não é bebida, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Mateus 6 diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus, 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. E em Filipenses, para encerrar, diz assim, e você já conhece isso, Paulo dizendo, irmãos, contaminam um julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Fechando aqui. É necessário que você deixe Deus te reconstruir, que a palavra se instale em você, para que o reino de Deus de novo se faça existir dentro de você, dentro desses atributos de justiça, alegria e paz. Que quando isso se instalar em você, o resto acontece. Deus cuida do resto. E não adianta a gente ficar olhando para trás. Porque cada vez que você olha para trás, você não consegue caminhar. Ontem nós tivemos uma pregação na igreja, onde um irmão no final dizia, ele estava contando a história de 2 corredores da realidade americana. Eu nunca acompanhei. E que um era tipo assim, sempre foi o vencedor. E eles estavam numa corrida, os 2 estavam muito à frente do resto dos outros atletas, dos outros competidores. E um estava mantendo uma diferença do outro, do segundo, já há muito tempo. E quando já estava chegando a última curva, sabe o que ele fez? Ele quis olhar para trás para ver onde é que o outro estava. Estava muito longe, muito perto dele. Mas no que ele olhou para trás, é claro que a velocidade dele caiu um pouco porque ele não está enxergando. O que aconteceu é que nesse momento o outro já estava tão perto que foi o suficiente para o outro passar à frente dele, pelo outro lado, e vencer. Ninguém pode entrar numa corrida e vencer se estiver caminhando olhando para trás, ninguém corre de costas, ou se estiver correndo olhando para trás o tempo todo. Não dá. Não dá. Eu passo por isso, gente. Todos os dias desse ano eu olhei para trás. Em situações de caos dentro de mim, por as situações, pelas mudanças e uma série de outras coisas, e cada um com o seu cada um, eu senti que foi nesses momentos que eu parei de caminhar. Porque eu estava olhando para trás, e a gente perde o equilíbrio se andar olhando para trás. E também se andar de costas, você não vê o que está na frente, você corre o risco de esbarrar no obstáculo e cair também. Então que possamos fazer isso. Que nesse ano de 2014, que vai começar daqui a 2 dias, que você deixe que a luz reine sobre o caos que de repente o teu coração pode estar. Que você
se apegue a essa luz, que é a palavra de Deus. E deixe o Espírito Santo fazer o resto. Porque é Ele que constrói sobre o caos. A você só compete se deixar reconstruir. Mas deixa a luz entrar. Eu desejo a vocês todos, já que Deus criou a separação entre dias e anos, né? Eu desejo que realmente nesse ano de 2014, a resolução que você faça, a gente sempre faz algumas promessas para o ano que vem, né? Eu vou emagrecer, aliás, eu preciso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a gente tenta, se esforça e a maioria das vezes não consegue. Mas que você possa fazer uma resolução, se você tiver um alvo, que seja esse. Que você venha a conhecer Deus com mais intimidade. Porque se você... Isso é algo constante, é diário. Passar mais tempo com Deus, para conhecer o coração dele, para conhecer mais do amor dele, para sentir mais desse amor, sabe, incondicional que ele tem por você, por mim. Porque se isso acontecer, quanto mais você se encher de Cristo, isso vem principalmente pelo conhecimento da palavra, se você se permitir a isso, o reino dele vai se instalar com força no teu coração. Veja bem, se Deus não estiver no trono do teu coração, ele não poderá reinar como quer. E se o reino dele não estiver instalado, não haverá paz, não haverá justiça, não haverá alegria e as outras coisas não te serão acrescentadas. Você não vai estar protegido de coisa alguma, a começar por você mesmo. Então, quando a gente tira Deus do nosso coração, mesmo sem perceber, nosso trono do coração. Ele pode até estar no coração, mas não está no trono. Quando a gente faz Deus cair do seu trono dentro da gente, quem cai somos nós. Amém, gente? Um beijo grande para vocês. Perdoe as minhas falhas técnicas e tantas outras. Tá? É sempre um prazer compartilhar com vocês aquilo que Deus primeiro falou ao meu coração. Beijo, a gente se vê. Tchau.